Começamos repercutindo então a nossa enquete do dia de ontem, que justamente também foi abordado esse tema lá da situação, foi abordado um tema lá da situação de Indaial, né? Ontem na nossa enquete a gente pediu aí sobre o projeto apresentado pelo prefeito de Indaial. O André Moser está apresentando um projeto na Câmara de Vereadores e o que ele quer com esse projeto? Ele quer que o presidente do sindicato lá dos servidores públicos de Indaial, que não trabalha mais para a prefeitura, trabalha apenas para o sindicato, nesse período que está trabalhando para o sindicato, então seja o seu salário pago pelo sindicato e não mais pela prefeitura. O estatuto da prefeitura de Indaial, assim como de várias prefeituras pelo Brasil, dispõe que o presidente está liberado para trabalhar no sindicato e com a remuneração sendo paga pela prefeitura. O atual presidente é concursado como assistente social e ganha um salário de cerca de R$8.000. Na rede social, o prefeito André Moser afirma que o servidor trabalha apenas para o sindicato e quem deve pagá-lo é o próprio sindicato. A gente pediu qual é a sua opinião a respeito dessa situação. Vamos ver então como é que ficou aí, já está sendo mostrado o gráfico para você que acompanha a gente pelas nossas plataformas digitais. Olha, a questão, então, que foi colocada para o nosso ouvinte ontem foi a seguinte: qual a sua opinião sobre o projeto apresentado pelo prefeito de Indaial? Com 70,3% dos votos, ganhou a opção: a lei deve ser alterada. Concordo com o prefeito. A maioria das pessoas, 70%, concordando com o prefeito André Moser de que a lei deve ser alterada, né? 19,5% dizendo: o pagamento é legal, está na lei, porém é imoral, a lei deve ser alterada. Então, se a gente somar essas duas alternativas, nós passamos aí para 90% das pessoas concordando com o prefeito, achando que essa lei tem que ser alterada. Depois nós temos um outro percentual aqui, que é um direito previsto em lei, deve ser mantido, com 7,6%, e mesmo que passe pela Câmara, o Judiciário será acionado e vai manter como está, com 2,5%. Esse, portanto, o resultado da nossa enquete do dia de ontem, que bastante pessoas aí participaram, bastante pessoas votaram, interagindo com a gente através da enquete do Repórter Cultura do dia 21 de novembro. E aproveitando aí o gancho da enquete do dia de ontem, o Simperp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos de Indaial e que representa os servidores públicos municipais ali do município, fez uma denúncia sobre a conduta antissindical do prefeito André Moser. Em nota, a entidade expressa preocupação com a postura do gestor, evidenciada aí por meio das redes sociais pessoais do prefeito André Moser e de alguns vereadores que, segundo o sindicato, distorcem informações e desabonam o trabalho dos servidores públicos e de sua entidade de classe. No final de semana, né, o prefeito André Moser aí anunciou nas suas redes sociais que vai apresentar o projeto na Câmara de Vereadores, conforme já foi dito ali na enquete, para que o município deixe de pagar o salário do presidente do sindicato, concursado, mas atuando somente no sindicato, conforme permite a lei atual. Em resposta a Moser, o Sinserp ressalta a importância de identificar e combater atos antissindicais, protegidos pelo direito à liberdade sindical, que é garantida inclusive pela Constituição Federal de 1988 e inclusive por tratados internacionais. Destaca-se aqui que o sindicato é eleito pelos servidores para defender e garantir seus direitos, inclusive por meio de pleitos judiciais quando necessário. Pois é, André Moser aí levantou uma polêmica agora, sindicatos já se manifestando, que é uma ação antissindical do prefeito André Moser lá da cidade de Indaial. A população aqui que votou na nossa enquete deu o seu parecer sobre isso. 90% das pessoas que votaram achando que o prefeito André Moser está certo na sua colocação, que a lei deve ser alterada, né? Hoje a lei tem que ser cumprida. A lei prevê hoje que o presidente do sindicato lá na cidade de Indaial deve receber pela prefeitura e não pelo sindicato. A prefeitura está propondo uma alteração dessa lei para que o sindicato pague então o salário desse associado que se transformou e foi eleito presidente, então não trabalha mais para a prefeitura, não presta mais serviço para a prefeitura, então que o seu salário seja pago pelo sindicato. Mas hoje
A lei é essa, então, e ela está sendo cumprida e tem que ser cumprida. O presidente do sindicato lá dos servidores de Indaial, a prefeitura é que paga o seu salário. E levantou essa polêmica, e o Sinserp aqui, dizendo que o Moser é antissindical. Se não me engano, Criciúma é um município que teve um projeto de lei, inclusive, que foi aprovado ali, em que consta aí o não pagamento do salário para servidores com mandato sindical. Então, provavelmente seguindo ali a tendência do município de Criciúma, né? Mas lembrando que, claro, essa é uma questão constitucional e que tem muita discussão a ser feita. Muito bem, vamos dando sequência aqui na nossa programação, nas informações. Olha, Madrigal UDESC se apresenta neste domingo no Museu da Música de Timbó. Nesse domingo, dia 26 de novembro, o Museu da Música vai receber o concerto do Madrigal UDESC com a participação do Quarteto de Cordas Cruz e Souza. O evento inicia às 16 horas e tem entrada gratuita. O Madrigal UDESC é um projeto do Departamento de Música do Centro de Artes, Design e Moda, CEART, vinculado ao programa de extensão Engenho Musical da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade da UDESC. É coordenado pela professora doutora Cristina Emboaba. 16 horas, portanto, mais uma atração interessantíssima aí no nosso Museu da Música, sempre trazendo muita cultura, muita música de qualidade para quem gosta. Vamos agora dar um giro ali na cidade de Ascurra, onde a equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura iniciou a semana trabalhando em diferentes locais ali do município, executando, claro, diversas ações. A patrulha mecanizada com patrulhas está fazendo a manutenção das estradas de interior, que foram muito atingidas pelas chuvas da última semana. Na manhã de ontem, a patrola esteve trabalhando na estrada geral do bairro Ribeirão, São Paulo, e também no bairro Estação, na rua Piúna e ruas transversais à rua Jorge Lacerda. Conforme o clima permitir, as demais estradas do município que necessitem receberão a manutenção com a patrulha mecanizada. E atenção para você que vai pegar a 470 em direção a Navegantes, em direção a BR-101. O DENIT alerta para alteração de tráfego na 101 e Navegantes nessa semana. O DENIT informa que as obras de duplicação da BR-470 vão alterar o trânsito na BR-101 e Navegantes durante a noite e madrugada nesta semana. A alteração ocorre no entroncamento das duas rodovias, a 470 e a 101. Confira então a programação. Quarta, quinta e sexta-feira, dias 22, 23 e 24, das 22 às 5 horas vai funcionar essa alteração. Qual é a alteração então? Fechamento do sentido norte da BR-101. Motoristas que seguem no sentido norte deverão vir à direita, entrar em Navegantes e fazer o retorno no quilômetro 4. No sentido sul da BR-101, o trânsito ficará restrito a uma pista. Durante esse período, as equipes do DENIT vão executar o lançamento de vigas para o novo viaduto da BR-470 sobre a 101. Motoristas que passarem pelo local devem estar atentos à sinalização indicativa. Vai funcionar, portanto, das 22 horas às 5, na madrugada. Vamos deixar aí para fazer isso na madrugada, porque se fizer isso durante o horário comercial, aí certamente a BR-101 viraria um caos. Mas, como são obras necessárias ali para a BR-470, a duplicação da 470, enfim, né, se necessário for, terá que ser feito. Mas nesse sentido o DENIT está conseguindo ainda fazer isso durante a madrugada, das 22 horas às 5 da manhã. Portanto, se você vai para o aeroporto nesse período e nesse horário, fique atento. E olha, o Senado aprova calendário especial e vota a PEC do STF, votou, né, nesta quarta-feira. O Senado aprovou na terça-feira o calendário especial para a tramitação da proposta de emenda à Constituição, que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. A PEC será votada em 2 turnos, na verdade, hoje, na quarta-feira, dia 22. A PEC limita decisões monocráticas e pedido de vista por parte dos ministros do STF, com exceção de decisões em caráter de grave urgência ou risco de dano irreparável durante o recesso do Judiciário. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que o voto favorável é para atender o anseio da sociedade por segurança jurídica.
Nas palavras dele, as decisões monocráticas muitas vezes podem ser precisas, mas é importante que sejam validadas por todo o colegiado. O líder do PT, Fabiano Contarato, orientou o voto contrário aos parlamentares do partido, mas afirmou que se posicionará sobre o motivo na votação desta quarta. O MDB também votou contra o calendário, considerando que a votação da PEC não é conveniente neste momento. Pois é, né? Não é de se espantar que o PT vai votar contra, o MDB vai votar contra, exatamente esse calendário especial aí e votação da PEC do Supremo Tribunal Federal, que limita os poderes aí do Supremo Tribunal Federal para decisões monocráticas e pedido de vista por parte dos ministros. Então essa situação é um primeiro movimento aí do Senado, que o Pacheco também está dando abertura, pelo menos alguma abertura para essa situação. Ele disse que não tem nada, o Pacheco disse que não tem nada a ver com política isso é aprimoramento do trabalho, do desempenho ali do judiciário, para aprimoramento do judiciário, que não tem a ver com política, que não tem a ver com ele ter sido preterido do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque depois que começaram a surgir outros nomes e o nome dele ficou de escanteio, ele começou a ter um outro tipo de atitude diante aí do Supremo Tribunal Federal, mas ele diz que não tem nada de política, que é só para aprimoramento aí dos atos do judiciário. E olha, falando em judiciário, falando em Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, volta a defender, adivinha o quê? A regulamentação das plataformas digitais. Tava até um tempinho sem ninguém falar a respeito disso, né? Tinha tantos assuntos aí tomando a pauta no nosso país, e que esse assunto tinha ficado assim de molho, mas voltou a ser conversado, voltou a ser repercutido, e dessa vez pelo Barroso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou ontem, terça-feira, que há muita coisa nova acontecendo em relação às plataformas digitais e que existe uma necessidade inevitável, diz ele, de algum tipo de regulação. A declaração foi dada em um seminário sobre direito e tecnologia. Olha só nas palavras dele: é inevitável uma regulação do ponto de vista econômico, é inevitável regular conteúdos inautênticos e comportamentos inadequados. É preciso um controle mínimo de conteúdos, sob pena de se comprometer a liberdade de expressão. Ou seja, você tira a liberdade de expressão para não comprometer a liberdade de expressão. Essa, em outras palavras, é o que está sendo dito aqui pelo Barroso. Ele usa palavrinhas bonitas aqui, mas dizendo, não, tem que dar um cala-boca em algumas pessoas, em algumas publicações, para que a gente possa manter a liberdade de expressão. Ou seja, tem que tirar a liberdade de expressão de alguns, para que, ou de um lado, né, do espectro político, para que o outro possa se manifestar livremente, possa ter aí o seu direito de liberdade de expressão. O que é isso? O que é isso, né? Agora vamos acompanhar, vamos ver o que vai dar. Que vai acontecer algo nesse sentido, vai. Nós temos que ver onde é que vão ficar aí os nossos deputados, nossos senadores, se vão permitir que realmente haja cerceamento da liberdade de expressão. Agora, algum tipo de regulação que vise as questões econômicas, enfim, agora eles estão embutindo, né? Sempre tem o jabutizinho ali, sempre tem a jabuticaba, a casquinha de banana, para dar o escorregão ali. Estão falando da pauta econômica, de regular a questão econômica das redes sociais, que é uma pauta dos veículos de comunicação tradicional, que perderam totalmente o protagonismo diante da avalanche que foi as redes sociais. E agora, lógico, junto com essa questão econômica, com alguma regulação na parte econômica, eles estão colocando também aquilo que diz aqui com um vocabulário assim requintado, diz o Barroso, conteúdos inautênticos e comportamentos inadequados. Será que eles vão barrar comportamentos inadequados dos próprios ministros do Supremo também? Enfim,
É isso que voltou a ser conversado, voltou aí a pauta lá do Supremo Tribunal Federal, e certamente a gente vai ver alguma coisa acontecendo nesse sentido, porque não se fala tanto sobre isso sem que não esteja sendo feita algo a respeito. Então, alguma coisa vem por aí. A regulação da internet, das redes sociais, realmente é algo inevitável, é uma tendência, mas é perigoso quando você dá um poder de controlar conteúdos e comportamentos para um governo, e um governo que milita muito forte de um lado ideológico, né? Então é muito perigoso essa situação, e aí a gente volta àquela situação de censuras, né, que a gente já ouve falar aí há muito tempo, e não é de agora. E ontem, na terça-feira, o presidente da Argentina, o atual presidente, o Alberto Fernandes, e o presidente eleito do país, o Javier Milei, se reuniram pela primeira vez. O encontro, que aconteceu ali bem cedinho, ainda antes da abertura do mercado financeiro, aconteceu na Quinta de Olivos, residência oficial do atual presidente, em Olivos, na região de Buenos Aires. A reunião aconteceu na residência presidencial com o objetivo de dar início ao processo de transição institucional entre as equipes designadas para ambos nas diferentes áreas aí do governo. Segundo o comunicado oficial divulgado em perfil do gabinete do presidente Milei, ele não vai anunciar aí nomeações para os cargos do futuro governo até o dia da posse, marcada para 10 de dezembro. Olha, Milei e Fernandes juntos, sentados juntos, batendo foto juntos. É isso que tem que acontecer num processo de transição, tanto de uma parte quanto da outra. E a gente lembra que aqui no Brasil não foi assim que aconteceu. Mas a Argentina tem alguns exemplos a nos dar aí a respeito desse pleito eleitoral que aconteceu tanto agora no segundo turno quanto no primeiro turno. Olha, eleições totalmente transparentes, sem caixas pretas e códigos-fontes secretos, sem qualquer margem para questionamentos. Mesmo que em pequena escala, né, esses questionamentos aconteceram, mas sem interferir no pleito. Nenhum meio de comunicação foi censurado na Argentina, independentemente do viés político, do canal de televisão, de rádio, do jornalista. Nenhum empresário ou político foi preso por declarar apoio a este ou aquele candidato. Nada. Nenhuma rede social ou perfil foi bloqueado por qualquer manifestação ou até por fake news, que também rolou lá na eleição da Argentina. Ninguém viu um ministro da Suprema Corte, aliás, alguém ouviu falar de ministro da Suprema Corte lá na Argentina, nesse processo eleitoral, se manifestando sobre este ou aquele candidato, participando de atos em universidade, dando palestras sobre seus vieses políticos e ideológicos? TSE? Alguém ouviu essa palavra lá na eleição da Argentina? Para quê? Lá as eleições custaram com certeza muito menos e são muito mais eficientes sem a necessidade desse elefante branco que nós temos aqui no nosso país. Então, mais uma vez, nós temos que tirar o chapéu aí para o processo eleitoral na Argentina, além deles terem ganho ontem de 1-0 do Brasil no futebol também. Aí, exatamente, né? Votinho na cédula. E foi uma contagem rápida, quase tão rápida quanto a nossa urna eletrônica. E falando em Brasil e Argentina, jogo de futebol, ânimos acirrados ontem. A gente tem imagens aí para você. Você, enquanto acompanha a gente por aqui, pode ver essas imagens que infelizmente, né, aconteceram ontem no jogo entre Brasil e Argentina. Antes do jogo, antes de começar a partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa 2026, aliás, olha, teve um tumulto generalizado ali no Maracanã.
No momento inicial, tradicionalmente dedicado à execução dos hinos nacionais, esse momento se transformou rapidamente em um cenário de caos e tumulto entre os torcedores presentes nas arquibancadas do Estádio Carioca. A confusão teve início durante a execução dos hinos, levando a brigas e a um confronto direto com as forças policiais presentes no local. A situação descontrolada chamou a atenção dos jogadores em campo, que prontamente tentaram intervir. Os argentinos, se preparando para a foto oficial, foram até as arquibancadas para tentar acalmar a confusão, ao passo que Marquinhos, capitão da seleção brasileira, também buscou mediar a situação. O tumulto se intensificou, resultando em um deslocamento desordenado dos torcedores argentinos para o lado esquerdo das arquibancadas, gerando um momento de pânico em uma parte da torcida brasileira que não estava envolvida no embate e acabou sendo afetada pela confusão. Após a saída dos torcedores argentinos do gramado e o retorno destes aos vestiários, os atletas solicitaram um intervalo de 15 minutos para que a situação nas arquibancadas se acalmasse. A partida foi retomada precisamente às 21h52. O pontapé inicial foi dado às 21h57, com um atraso de 27 minutos. Jogo que o Brasil perdeu por 1-0 na noite de ontem. Infelizmente, aí a gente vendo esses atos, né, que são infelizes, que acontecem nos estádios. Brasil e Argentina já tinha um histórico de confronto ali no Rio de Janeiro, recentemente, num evento que aconteceu por ali, que foi de futebol também, que foi a final da Copa Libertadores, entre Fluminense e o Boca, e o Boca Juniors, e a torcida do Boca e do Fluminense se enfrentando ali numa batalha campal. Foi uma situação terrível também. E, olha, eu diria assim, Brasil e Argentina, depois desse confronto entre Fluminense e Boca Juniors, era já pedra cantada, que daria alguma confusão. E não deu outra, foi o que aconteceu. Muita gente ali envolvida, teve gente machucada, a polícia se envolvendo, muita provocação, muitos objetos voando ali entre os torcedores. Uma situação realmente complicada acontecendo no jogo entre Brasil e Argentina no início do jogo. Depois que o jogo começou, situação acalmada, Argentina 1, Brasil 0. Olha, a Defesa Civil de Santa Catarina alerta para risco de temporais e enxurradas com eventuais alagamentos também nesta quarta e quinta-feira. E nós vamos acompanhar o vídeo aí da Defesa Civil sobre este comunicado. Entre a quarta e a quinta-feira, dias 22 e 23 de novembro, as instabilidades retornam para Santa Catarina, trazendo condições de temporais com chuva intensa e volumosa, principalmente nos períodos da tarde e noite, tanto da quarta quanto da quinta-feira. O risco é alto para ocorrências relacionadas aos temporais e à chuva intensa, como destelhamentos, danos à rede elétrica, alagamentos e deslizamentos. Já no litoral sul, as chuvas devem ser um pouco menos intensas, mas o risco ainda é moderado. Os temporais mais intensos devem ocorrer nos períodos da tarde e noite, tanto da quarta quanto da quinta-feira. E o risco é moderado a alto para ocorrências relacionadas a destelhamentos, danos à rede elétrica, deslizamentos e alagamentos. O risco é alto para inundações nas bacias hidrográficas da região do Vale do Itajaí e do Planalto Sul, e muito alto para alagamentos e enxurradas no Grande Oeste, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Planalto Sul. A Defesa Civil de Santa Catarina indica que não se trafegue em áreas alagadas ou sobre pontes e pontilhões onde os níveis dos rios estiverem elevados. Para receber os alertas emitidos pela Defesa Civil, envie um SMS do seu celular sem custos com o seu CEP para 40199. Defesa Civil, somos todos nós, juntos há 50 anos. Pois é, alerta da Defesa Civil, já tinha falado que a gente colocaria, né, esse alerta durante o nosso giro de informações, alertando para hoje à tarde e à noite, também amanhã à tarde e à noite, principalmente a possibilidade e o risco de termos aí temporais localizados, claro, mas com grande volume de chuva, possibilidade de raios, granizo e vento forte. Então vamos, né, nos preparar e aguardar aí para essa situação, e o Vale do Itajaí figurando aí como uma das regiões que tem essa possibilidade, inclusive, de enxurrada e temporais mais fortes entre hoje à tarde e à noite, e também amanhã à tarde e à noite. Como
se já não tivéssemos, né? Chuva que chega, se não tivéssemos tido aí chuva e temporais já por todo o estado de Santa Catarina, mais uma vez fica aí a expectativa negativa com relação a esse tema aqui na nossa região.